Ô Ricardo, tudo bem? Tudo? Tá me ouvindo? Sim, sim. Maravilha. Então vamos lá. Você consegue compartilhar a sua tela pra gente ir fazendo juntos? Depois eu Sim, compartilho sim. a minha. Tá, peraí. Tira instantânea, mais opções, compartilhar a tela. Isso. Pronto, compartilhando a tela. Tá. Então, tá aqui a pastinha PLC, Acho que não correto? compartilhou não, o Ricardo. É mais fácil por esse tem um ícone aí embaixo com dois quadradinhos aí, é o de compartilhar a tela. Ah, tá. Tem que confirmar o compartilhamento aqui. Ah, isso. Joia. Isso. Ó, tá vendo aí? Tô vendo, agora tô vendo. Tá, vamos lá. Então, já baixei a sua pasta aqui, o arquivo, pasta PLC. Perfeito. Tá. Ó, a pasta. Essa mesmo. O Wizard Tool já instalei ele. Ok. Tá? Tinha instalado a outra versão, eu apaguei e instalei aqui que você me passou. Maravilha. Agora essa pasta aqui, eu vi que ele tem no Setup, Isso. são três opções do OpenPCS. Você vai instalar 7.15. Tá. Pode dar sim. Confirma tudo, né? Confirma tudo. Accept. Sim. Segue. Até então o PCS aqui é o PCS que eu pego no site, esse PCS, OpenPCS. Não, até então é. Agora ao mudar aqui. Você vai dar dois cliques em cima do Ascom. Isso. Aí ele vai instalar os drivers de toda a linha de programáveis, né? Do NanoPack e de outros modelos de CLPs. Aí já é diferente. Certo. Só esperar mais um pouco aí, ele já vai habilitar o Exit. Aí pode fechar essa tela lá embaixo. Aí ele vai Sim. continuar a instalação. Correto. De software não tem mais nada para instalar. Ele ainda está instalando, tá? Sim, sim. Tá rodando em segundo plano aqui. Ah, tá. É isso aí. Desse software, não. A gente só precisa fazer uma coisa no outro software que você já instalou, que tem uma... Se puder ir naquela pasta. Tá. Agora finalizou. Perfeito. Beleza. Aí Vamos lá volta. na pasta. Isso, volta. Aí. Esse item configuration, você vai copiar ele, dá um Ctrl C nele. Sim. E vai lá na C2 pontos, onde está o instalador. Onde está a pasta instalada dele. É aí mesmo. Pasta Ascom tecnológica, essa daí. Wizard Tool. Aí dá um Ctrl V aí, pode colar o arquivo aí. Pode. Substitui? Sim. Continuar. Maravilha. Agora ele já está feito. Agora a gente já pode começar a trabalhar. O NanoPack ele já está energizado? Como que ele está? Sim, já está energizado. Perfeito. Então agora eu vou compartilhar minha tela. A gente vai seguindo junto, pode ser? Pode ser. Tá. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá vendo a minha tela? Sim, sim. Maravilha.
Vamos começar primeiro pelo Infoteam, mas antes disso a gente vai fazer só um... Você já chegou a fazer um ping para ver se está comunicando com o... Sim. Aí agora eu vou ter um problema, Celso, porque eu estou utilizando a internet, a rede via cabo da empresa. Ah, entendi. Se eu desconectar agora, eu perco a comunicação. Então eu tenho que instalar no outro computador para poder ir conversando com você. Como que você quer fazer? Quer que eu te chame no WhatsApp ou no telefone e a gente vai falando? Pode ser, eu posso ligar do meu telefone para você, não tem problema não, a gente vai conversando. Tá. Entendeu? Que eu já consegui pelo Wizard, eu já consegui alterar a IP, já consegui fazer algumas configurações pelo Wizard no CLP. Legal, bacana. Então, quer dizer, ele já está ativo para mim aqui. Então eu vou te apresentar primeiro aqui compartilhando minha tela e depois a gente faz junto, pode ser? Pode ser. Aí, já que a gente já tá aqui, eu vou te mostrar. Então eu vou abrir o OpenPCS. Sim. Ele tá abrindo aí. Ele tá aqui. Eu vou criar um novo projeto, que é o caminho que você vai fazer, tá? Correto. Tá aqui já tá personalizado, o Ascom Tecnológico, o seu vai estar assim também, tá? Na página você tem até algumas ferramentas aqui, tá? Por exemplo, documentação. E aqui na documentação você tem toda a biblioteca que já vem no software da Ascom. Então você tem a parte de processos, condicionamento de entrada digital. Opa. Deixa eu... Aqui você tem o manual dos blocos, né? Por exemplo, esse aqui é um controle PID. Aqui você tem tudo que cada entrada e saída, o funcionamento e a descrição, tá? Você vai poder gastar isso e usar no seu projeto também, tá? Esse bloco aqui. Você pode criar os seus blocos também, o software permite isso, e você vai encapsular ele nesse formato. Você pode usar esse bloco em qualquer forma de linguagem, se você gosta de trabalhar com estrutura de texto, ou diagrama de blocos mesmo, ou ladder, você pode arrastar para todos eles, tá? Todos os tipos de programação. Então vamos lá, vamos criar primeiro um projeto. Então eu venho aqui, File, New, e aqui você vem Projects e Ascom Technologic. E aqui você vai ter os tipos de hardware. No nosso caso, a gente vai trabalhar com NanoPack NP4, ok? Certo. E aqui eu vou colocar um nome de teste e eu vou salvar isso na minha área de trabalho. Ok? Ok. Confirmo. E ele vai criar uma página nova. No seu caso, ele vai criar dentro da pasta Application, né? Isso daqui são as pastas padrão, aquela que provavelmente você viu lá no tutorial da Ascom, né? Ele já cria esse menu lateral aqui automático. Dentro da pasta Application, no seu caso, ele vai vir com alguns exemplos para você ver como que programa, por exemplo, um controle PID, um watchdog, um condicionamento de entrada analógica, vários tipos de exemplos, tá? Sim. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Eu vou te mostrar o que significa cada pasta. Dentro da pasta Application, você vai colocar a parte da lógica do seu projeto. Então, aqui é onde vai estar realmente a programação. O que sua máquina, o seu processo vai fazer, tá? Eu vou criar também um software em 3 linguagens, por exemplo, para você dar uma olhada. Mas eu vou passar primeiro pelas pastas. Dentro da Configurations, aqui é muito importante, porque aqui você vai configurar as portas de comunicação do CLP. Então aqui você tem esse bloquinho. Eu vou dar 2 cliques nele. Todo esse vídeo aqui eu tô gravando, tá? Eu vou te caminhar depois. Toda a explicação. Dentro dessa pasta Configurations, você vai ter esse bloco com ports. E aqui você vai ter 2 blocos. Esse TCP/IP port e essa com.
Essa TCP/IP você vai usar para um Modbus TCP. Eu não sei, se você for usar nosso IHM, você vai usar a RS485 para comunicação, o CLP, Correto. na IHM. Então você vai configurar esse bloco aqui de baixo. Só lembrando que o nosso CLP ele vai ter o Slave 1 e o Slave 2, duas portas RS485 independentes. Só que a Slave 2 sempre vai compartilhar a tabela Modbus com a porta Ethernet. Então, se você usar a Slave 2 e a Ethernet, automaticamente a Slave 2 vai ser desativada. A porta RS485 ela vai ser desativada. Deu para entender mais ou menos? Sim, que ela usa a porta Ethernet para fazer a lista Modbus. Isso, Bus. exato. Isso. A Slave 1, ela é totalmente independente. Então eu aconselho você usar sempre a Slave 1 se você for comunicar somente com a IHM, você usa a Slave 1, tá? Vou te explicar o que é essa Slave 1 e Slave 2 depois, vai ficar mais claro. Então, por exemplo, nesse bloco aqui você vai ter X13, tá vendo o X13 aqui? Sim. O X13 é o nome do bloco no CLP. Você vai ver que o CLP tem um bloco X13 aí, que é uma porta de comunicação. Sim, que é a régua de bordo dele aqui. E embaixo desse bloquinho você vai ter o X4, que é a outra porta de comunicação. Tá vendo? Sim. Embaixo. Se você for usar a porta de cima, X13, é somente aí você vai configurar essa parte de cima, tá? Se você for usar a porta de baixo, você vai configurar essa parte de baixo. Certo? No seu caso, você vai usar a porta de cima ou a de baixo? Tanto faz. A de baixo. Mas eu vou usar a de baixo. Tá, então a gente vai usar a X4. A X4, isso. Tá? Aí nesse caso, você vai colocar nessa porta o enable como true, você vai habilitar o bloco. Sim. Aqui no protocolo você vai colocar slave 1, como tá aqui, tá? No address coloca 1. O baud rate é a taxa de comunicação com o CLP, né? Do CLP para IHM. Aí a velocidade é configurável, tanto no CLP quanto na IHM. O padrão dos dois vem como 9600, tá? Certo. E essa parte de baixo não precisa alterar, já está configurado certinho para trabalhar com a IHM. Então, basicamente, você vai deixar dessa forma, para comunicação no Born X4. Ok? Ok. Então, beleza. Aqui a gente já terminou. Aqui as outras pastas, essa daqui ela é só para você organizar, se você quiser colocar algum dado. Pode ver que não tem nada demais aqui, é só para você colocar comentário. Comentário, exatamente. Na documentation, nessa pasta documentation, o importante é esse primeiro Excel, Modbus Addresses Calculation. Vou abrir ela aqui. Desculpa a minha tosse, hein, Ricardo? Não, fica tranquilo. Então, nessa tabela, você vai ter, o mais importante é essa parte aqui, tá? Porque você vai dizer, no endereço Modbus, você vai colocar aqui, por exemplo, o endereço Modbus 1, e ele vai te dar o número do registrador, tanto do Slave 1 quanto do Slave 2, tá? Correto. Por exemplo, vou deixar essa tabela de lado aqui e a gente vai voltar nela depois. Aqui é a pasta da expansão, a gente não vai usar ela por enquanto. Sim. Function blocks, se você quiser criar algum function block, você pode jogar nessa pasta, tá? Mas você vai poder puxar tudo da biblioteca depois também, eu vou abrir para você dar uma olhada. Aqui é basicamente alguns function blocks que vem num projeto padrão. Sempre vai criar isso daqui para você. Correto. Essa pasta Global Variables é muito importante.
Vou abrir primeiro essa application. Aqui, você vai declarar as variáveis internas, que não são acessíveis na lista Modbus. Então, aqui são as variáveis que você vai criar internamente na sua lógica, né? Que você vai utilizar. Como ela faz, ela vai ser acessível em qualquer parte do seu programa. Qualquer parte, em qualquer arquivo de projeto que você criar. Tudo que você declarar aqui. A diferença é que essa é global e essa é uma global retentiva. Ou seja, essa daqui ela memoriza o valor mesmo quando você desliga e religa o CLP. Tá? Correto. Você fala que nessa pasta aí, se eu gerar os tags nessa pasta, eu não acesso nenhuma informação aí via Modbus. Exatamente. Isso só para utilizar na programação, para fazer intercalamento. Isso mesmo, para fazer na sua lógica interna, né? Aqui, as variáveis que você declarar, os tags que você declarar, elas não são acessíveis na Modbus, tá? Correto. Esse tag que está descrito aí, o first cycle, né, o primeiro ciclo, quando eu reinicia EHM, ele comuta de estado, ele vai de 0 para 1. Né? Não, aí na verdade aqui só foi criada a variável, você vai ter que criar essa lógica. Por exemplo, na application você vai ter que criar um initialization, a gente pode até criar essa função. Aqui é como um exemplo, né? Essa first cycle ela vem como um exemplo, na verdade. Correto. Então, por exemplo, if first cycle igual a false, aí você faz ela virar true dentro do if. Aí depois disso ela fica true para sempre. Então você vai identificar que ela tá no primeiro ciclo se ela for false. Depois dentro do ciclo você transforma ela em true, em verdadeiro, e depois ela fica verdadeiro pro resto da vida. O resto da vida, né? Para fazer o reset, como eu vou usar a memória retentiva, eu quero usar eu uso o bit de CLV para poder limpar esses retentivos em caso de ligar e desligar equipamento, entendeu? Então, se você quiser pegar sempre no ciclo de inicialização, aí você declara o first cycle aqui, na global, que não é retentivo. Aí você coloca ela como true dentro do if, e quando ela desligar, ela volta para false. Aí quando ela ligar, ela faz a rotina de novo. Certo. Tá? Voltando, aqui eu tô dentro dessa application.py. Embaixo você tem application directivars. Eu vou abrir ela aqui. Aqui são as variáveis que são acessíveis na Modbus, tá? Normalmente eu declaro a maior parte das minhas variáveis aqui. Porque mesmo que às vezes eu não utilize ela como na lista Modbus, eu tenho ela acessível caso eu precise, tá? Correto. Aqui, basicamente a declaração é o seguinte: você vai colocar algum nome de variável, né? E tá dividido em duas partes, porque aqui é correspondente a slave 1, tá vendo? Slave 1. Sim. E aqui correspondente a slave 2. E aqui é só um comentário para você ver qual é o endereço Modbus que eu estou fazendo. Aqui vem a minha tabela. Vamos lá. Tá. Por exemplo, eu tenho a minha tabela aqui. Se eu colocar o valor 0 na minha tabela, o endereço 0 do Modbus, como está aqui... Opa. Aqui agora... Se eu deixar o endereço 0 da Modbus aqui, a gente está usando, desculpa, o slave 1, né? A gente está usando slave 1. Isso. Se eu deixar o valor 0 aqui, eu vou ter que declarar dessa forma. Que essa daqui é o registrador interno do meu CLP. Eu preciso declarar como se fosse um ponteiro interno do CLP. Né? Isso. Aí na declaração você tem o nome da variável, aí você já está definindo que essa variável está associada a essa memória interna do CLP, que é o %, MW. Exatamente. E o tipo de variável, que ela é real, pode ser bacana, inteiro, unsigned int, aí você declara da forma que você precisar, tá? E aí é independente... E nessa tabela... desculpa, pode falar. Desculpa, nessa tabela você não define se é escrita e leitura, você só informa que essa variável vai estar na tabela Modbus. Todas essas variáveis são de escrita e leitura, tá? Tá. Todas essas que você criar. Aí no software, na sua application, você vai fazer sua lógica para ver se ela é só leitura ou só escrita. É isso. E na IHM eu defino se ela é escrita ou leitura, né? Que eu estava dando uma olhada lá. Exatamente. Lá você define se ela é só escrita ou leitura.
Correto. Tá? Por exemplo, se eu colocasse o endereço 1 aqui, ela já transportaria pro 1030. Só que como a minha variável real, cada bloco de registrar... a minha variável real é 32 bits, e cada bloco corresponde a 8 bits, eu vou ter que pular 4 aqui, entendeu? Por isso que ele pula de 1128 para 1132, porque a variável real tem 32 bits. Então por isso que ele foi para Modbus 2. E aqui bateu certinho 1132, 1132 e o endereço 2 do Modbus. Correto. Se fosse, por exemplo, uma word, que são 16 bits, aí eu poderia ir de 0 para 1. Se eu declarasse word aqui, por exemplo. Tá? Correto. Só para ficar claro aí. Dentro do manual, dentro do help, na verdade, eu vou ter alguns tópicos aqui. Acho que se eu puxar como variables... Depois eu posso te enviar os tipos de variáveis que eu tenho aqui. Elementary Data Types. Aqui você consegue ver a quantidade de bits de cada tipo de declaração que você pode fazer, tá? Certo. Então, booleana, 8 bits, unsigned int, 8 bits, inteiro, 16 bits, a real tem 32 bits, tem o long real. Long real acho que não tem nenhum bloco que trabalha com long real, tá? Sim. Esses são 64 bits. O maior seria o real mesmo, 32. Real mesmo. Tá? E na IHM já está previsto para ler ponto flutuante, que é o real, né? Então é só declarar da mesma forma. Aí Correto. vai ler direto. Tá? Então, basicamente, essa parte você vai usar só a parte de cima. Essa daqui, se você quiser, até pode deletar. Essa declaração de baixo aqui, não tem problema nenhum. Sim. E você vai criando a sua lista conforme o seu projeto, tá? Cada tag real eu vou utilizar dois endereços Modbus na memória, né? Isso, exatamente. E aqui você vai pular 4. Aqui você vai de 2 em 2. Vai pulando de 4 em 4. Correto. Tá? Aqui nessa Global Variables é isso. E tem mais uma coisa importante, que é essa System Variables. Aqui são as variáveis internas do sistema, que está nessa NP4, underline CPU, underline local IO. Vou abrir ela aqui. E aqui são as variáveis, né, as tags físicas da IHE, do CLP. Então aqui você vai ter status de bateria. Se você puxar essas informações para leitura no seu projeto, você vai conseguir identificar o status da CPU, o status de bateria, se tem ou não expansão, o código dela. Aqui você vai ter qual sensor que está configurado na entrada analógica 1, qual sensor está na entrada analógica 2. Só lembrando que aqui é só leitura. A modificação do tipo de sensor você vai fazer no outro software, no Wizard, tá? Aqui é só você fazer a leitura para você identificar qual sensor que está instalado, que está configurado. Mesma coisa com a saída analógica. Aqui, por exemplo, você pode fazer a leitura. Aqui ele coloca RAW, né, que é a leitura crua mesmo do sinal analógico. E você vai ter a entrada tratada do sinal analógico, que está aqui, da entrada analógica, que está aqui, ó. CPU underline aí, underline val, channel 1. Então, aqui você vai ter em unidades de engenharia. Se você configura a entrada como Thermopar ou PT100, você já vai fazer a leitura aqui em graus Celsius. Certo. E eu já defino lá a escala também que ele vai estar indicando para mim, né? Que eu defino o range de 0 a 100, ele já dá escalonado também. Já dá escalonado. Por exemplo, aqui você vai ter, por exemplo, os limites, né? Já tá tudo certinho, os limites do Thermopar, do PT100, da entrada analógica 0 a 10, 4 a 20, tudo aqui.
Mas, assim, para você definir os limites, por exemplo, de uma 4 a 20, você vai usar um bloco da Ascom, que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Certo. Só passando aqui essa tabela que é importante. Então aqui você vai ter a leitura direta das 4 entradas analógicas, tá? Sim. Valores de leitura de frequência, contagem. Esse CLP ele tem 2 entradas rápidas de contagem. E você pode trabalhar a entrada digital também, se você tiver configurado a entrada digital como contador, você vai pegar o valor da contagem nessas variáveis aqui. Ok. Por exemplo, se a entrada digital 1 for configurada como contador também, você vai pegar essa variável, essa tag aqui, e você vai nela ler a contagem da entrada digital 1. Correto. Tá? Aqui os canais de saída analógica, você tem 4 saídas analógicas, 0 a 10 ou 4 a 20, configurável também. E aqui você comanda ela, de 0 a 100%. E aqui ela já manda de 4 até 20, ou de 0 até 10. Tá? Correto. E aqui nessas variáveis aqui de baixo são as saídas físicas. Essa daqui, a relé, e essa daqui, digitais 24 volts. Tá? Então, essas daqui, a relé, por exemplo, você vê que no comentário está de ponto 0 até ponto 3. Então, se uma lógica, essa variável ponto 0 igual a true, e a primeira saída relé ela vai fechar. Correto. Essa variável ponto 3 igual a true, a saída 4 do relé ela vai fechar. Positivo. É o X2, né? Isso, exatamente. É o X2. É o X2. Tá. E a mesma coisa você vai fazer nas saídas digitais 24 volts configuradas como saída. Porque nesse CLP você configura o que a digital é entrada, qual digital é saída. Então as digitais que estão como saída, você vai fazer o mesmo procedimento. Por exemplo, se a última saída tiver como digital, então você vai pegar essa variável ponto 15 igual a true. Aí ela vai jogar 24 volts nessa saída. Ela vai estar com o lógico alto, tá? E como tem 16 pontos de entrada ou saída que são configuráveis, isso. Dependendo da minha seleção, a posição dela não muda. Ou no caso assim, a entrada 8, né? Ou ela é entrada ou é saída. Se ela for saída, ela vai ser CPU, DO, STS. Exatamente. Ponto 8. Ponto 7, né? A saída 7, 8 física. Exatamente, ponto 7. Se ela for como entrada, você vai ler essa daqui, o status da DI. Da DI. Aí, ponto 7, você vai ler como DI, nessa variável. Correto. Tá? Aqui também você pode pegar o status tem um botãozinho aí no CLP, né? Do lado da entrada USB. Você pode pegar esse status e até configurar ela se você quiser. E aqui, essa daqui é a entrada rápida. As 2 entradas rápidas que você tem, que é a CNT. Certo. Que você tenha essa digital aqui também para ler o status dela. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho? Vamos lá. Vamos criar uma application aqui. Eu vou dar 2 cliques nela para selecionar essa pasta application. File, New. Aí aqui eu vou criar um programa. Vou criar primeiro na forma ST, tá? Só para gente treinar um pouco aqui. Então, teste 1. Dá um OK. E ela vai me perguntar se eu quero usar ela como um ativo no meu projeto, né? Se eu quero usar realmente essa lógica no meu projeto. Então, dentro dessa pasta, ela já criou a ST1. Tá? Sim. Então, beleza. Vamos já fazer um negócio um pouco mais completo. Vou declarar aqui como uma entrada analógica 1, certo? Sim. Aqui eu vou declarar como uma entrada analógica 2. Esses nomes aqui você que escolhe, tá? Eu só tô fazendo assim pra deixar um pouco organizado. Aqui a parte de baixo, como a gente não vai... Limpa ela? Vou limpar. E aqui eu vou criar mais 2 variáveis aqui, booleanas. Então, criar
BO1, BO underline 1. E aqui, vou jogar aqui para baixo. Como eu tenho que pular 4, que eu começo do 6, certo? Certo. Vou declarar como booleana. E aqui já começa a minha 4.0. Booleana 4.0. Correto. E aqui eu vou criar uma variável booleana 2. E aqui seria o ponto 1 para eu otimizar endereço, né? Sim. E aqui seria 4.1 também. Beleza? Beleza. Então aqui no teste eu vou fazer assim. If BO underline 1 é igual a true, then aí eu vou pegar a CPU underline, vou pegar relé. Aí tem um comandinho legal que é Ctrl espaço. Ctrl espaço, ele completa o nome da variável, se tiver só uma delas, né? E se tiver mais de uma variável com o início igual, ele dá uma listinha já com as variáveis, com essa listinha. Só com aquela relação que está atrelada a esse início que colocou aí, né? Com o prefixo, isso, exatamente, né? Exatamente. Então eu vou escrever CPU underline RL status.0 igual a true. Quer dizer, se eu jogar como true a minha booleana, a saída relé também vai para true. Vai para true. Else if. Booleana 2 igual a true. Aí eu vou jogar uma outra saída a relé, que é relé 1 igual a true também. E eu vou fechar. Vou fechar a declaração. Beleza? Correto. Eu vou compilar esse projeto. Compilando aqui embaixo. Eu tô com meu CLP conectado aqui. Eu vou descarregar nele e a gente já vai usar a simulação. Tá, dá para simular sem o CLP ou tem que estar com o CLP conectado? Tem que estar com o CLP conectado. Nesse caso, porque ele trabalha com hardware, né? Se eu quisesse fazer uma simulação de um CLP genérico, eu teria que ter criado o projeto como uma Smart Sim. Aí ele usaria o simulador do OpenPCS, tá? Correto. E aí eu consigo depois mudar eu consigo editar na configuração e colocar um CLP, direcionar ele para um CLP específico depois? Ou não? Dá sim. O problema é que você não vai ter criado essa parte toda aqui lateral, né? Que é quando você usa o simulador, cria o projeto como simulador, você não cria esse menu lateral que é específico do NanoPack. Tá, mas então eu posso criar o estrutura para o NanoPack e depois eu voltar para o simulador ou não? Você pode copiar e colar, fazer um novo projeto e copiar, fica só, né? Duas telas e vou copiar na lógica, tá certo. Tá. E aí, agora que eu compilei, deu 0 error, 0 warning, eu vou jogar para o CLP. Para jogar, eu vou no Go Online aqui. Sim. Aí ele vai ver que o meu software que está no CLP está diferente do que eu compilei agora e pede se eu quero fazer o download. Eu vou dar um sim. E ele vai jogar o software para lá. Aí ele já está no modo online. Se eu der um play aqui, ele já está rodando e eu posso monitorar as variáveis. Eu vou apagar tudo assim no lateral, porque isso daqui é sujeira que ele cria num projeto novo, tá? Para eu jogar uma variável específica, eu venho aqui em Resources. Eu posso abrir aqui, por exemplo, aqui tem um menu com tudo que eu usei no projeto, né? Eu posso puxar direto do Application, Directivars, naquelas variáveis que eu declarei, ou eu posso pegar no meu projeto as variáveis que eu usei, ou da própria CPU, se eu quiser pegar uma variável interna mesmo. Sim. Vou pegar aqui,
BA1, BA2 e o status do relé. Então, por exemplo, ó, não sei se você vai conseguir ouvir o clack do relé aqui, mas eu vou colocar ela como true e ela fechou a saída, a relé 1. Certo. Se eu pegar e jogar essa como true também, é que eu usei um else if, né? Eu tenho que jogar essa daqui pra 0. Ele vai abrir. Ele colocou 3 porque na verdade é o 101, né? Na verdade. Porque essa como true e depois ele jogou essa como true. Isso. Agora eu vou jogar as duas como false. Se bem que eu não fiz a lógica pra jogar o relé pra 0, né? Então ele não vai jogar o relé pra 0. Não vai voltar, ele mantém, né? Aí eu posso fazer isso forçando mesmo. E aqui as duas saídas já foram pra 0, tá? Certo. Eu vou tirar do online e eu vou voltar pra minha lógica. Eu vou criar mais um exemplo aqui na application. Só para eu puxar uma biblioteca. Eu vou criar um diagrama de blocos, esse CFC. Tá? Você costuma usar ladder? Isso. Tá, eu vou fazer depois um esquema. Mas pode ser blocos também, ou function blocks, eu uso também. Legal. Vou criar um function blocks aqui. Basicamente aqui são as variáveis que eu vou usar como entrada e aqui o que é saída, tá? Certo. Eu vou pegar aqui aqui é um menu de bibliotecas. E aqui tem todas as bibliotecas da Ascom e bibliotecas já feitas no software do OpenPCS, tá? Correto. Por exemplo, se eu quisesse puxar um bloco PID, eu entraria em AT Process Ctrl Lib e arrastaria para cá. Aí ele já cria o bloco de PID. Se clicar com o direito e no Show Documentation, ele vai abrir o datasheet do bloco. O que esse bloco faz, tá? Certo. Eu vou puxar um outro bloco mais simples. Process Generic. Esse aqui é interessante. Aí, por exemplo, esse aqui ele condiciona a minha entrada na lógica. Então, se eu clicar aqui e forçar ele como true, a entrada na lógica, eu posso puxar ele para cá. Eu der 2 cliques aqui nesse menu lateral, ele vai abrir essa tabelinha. E aqui eu posso procurar o CPU, underline AI, Val, Channel. Quer dizer, eu puxei da minha entrada do meu físico, do CLP, para o canal AI. E aqui eu posso colocar um conversor. Esse conversor, na verdade, esse conversor aqui, né? O Select, ele já tem umas opções de 0 a 3, como uma entrada UINT. Que é basicamente fazer cells para Fahrenheit, ou se for bar para PSI, ele já tem configurações definidas mesmo, tá? Correto. Aí depois ele tem filtro, já vem com o padrão do A3 e um offset para fazer uma correção com a luz. Então você poderia colocar nele também. O default dele já é grau centígrado já. Já. Se eu deixar ele em aberto, ele usa o valor default. Correto. E eu vou jogar para saída, eu vou jogar na minha variável que eu criei, aí E aí eu vou jogar esse bloco, eu vou jogar esse novo programa pro meu CLP. Aí eu vou dar um play aqui. Aqui eu consigo ver em tempo real o que está acontecendo, tá?
Sim. Tem uma entrada analógica, eu consigo variar ela de valores negativos. Como ele tem um filtro, ele tá um filtro de 3 segundos, então ele demora um pouco mais de tempo para atualizar essa saída. Aí se eu quiser aí também verificar o valor dela, eu posso ir aqui, pegar o valor aí, ficar monitorando, ou o próprio valor da CPU. Então eu mudei o valor aqui para um valor positivo, e aqui ela vai correndo atrás. Sim, com 3 segundos de atraso aí. Exatamente. Se eu quisesse colocar um offset aqui, eu criaria uma variável, Modbus, por exemplo, e um filtro, uma outra variável Modbus, e acessaria ela da IHM para modificar o valor. Certo. Vou jogar para offline aqui. E vou criar um exemplo 3 como ladder. O bloco PD desse PLC, do OpenPCS, ele tem a função auto-tuning ou tem que ser o tuning manual? Esse bloco, na verdade, é da Ascom, né? Ascom e Coel. Da Ascom. Então, a gente que fez esse bloco, ele é baseado nos controladores que a gente trabalha também. Os controladores Coel. Ele já tem o autotune e já tem automaticamente ele já realimenta o bloco com os valores do PID. E ele vai, assim, e a saída do bloco PD pode ser proporcional, analógica ou pode ser digital também ou não? Ela sai como 0 a 100%. Aí tem um bloco adicional, né, que você acopla nele, um outro bloquinho eu já te mostro. Que é uma interface para relé, por exemplo, então ele vai ter um duty cycle ali, né, um tempo de ciclo, aí ele a saída dele é on e off. Então ele fica ciclando para conectar no relé de estado sólido ou numa conta. Isso, é que eu vou utilizar. Isso. Ou você tem um outro bloco que aí transfere para como a saída já é 0 a 100%, se você jogar isso numa saída analógica dele, ele já vai como tá de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA para fazer um proporcional. Mas eu vou te mostrar aqui como faz. Já vou até fazendo esse bloquinho aqui. Por exemplo, eu puxaria esse controller. Então aqui você tem até o autotune, né? Se você colocar aqui como true, ele já começa a fazer o autotune. E auto-update, se você colocar isso como true também, o valor que ele calcular no PB, TI e TD, ele auto-realimenta o bloco já. Certo. Tá? E depois que ele conclui o ciclo de autotuning, ele, mesmo você estando com a entrada em true, ele inibe, ele entende o true como um pulso, né? Se você quiser deixar ele como true o tempo todo, não tem problema. Não tem problema. Se você jogar ele como true e deixar ele rodando autotuning, você vai só monitorando a saída. Esses dois aqui. Esse aqui ele vai entrar um autotune em andamento. E esse aqui se o autotune não conseguiu calcular os parâmetros. Se esse estado ele for para false, ele acabou o autotune. Se esse aqui continuar em false, quer dizer, não teve falha, então os valores calculados estão corretos. Eles podem ser utilizados. Tá, então eu posso utilizar o autotune, dar um comando set para fazer o autotuning e o reset vai ser ou a falha ou o status de concluído. Isso. O que eu normalmente faço é o seguinte, eu junto esses dois, né? E para juntar, na verdade, eu esqueci de explicar. Você pega, eu vou apagar esse conector aqui que eu fiz. Você pode fazer de duas formas. Clica em um, clica no outro e aperta uma vez o Shift, ele já cria a linha. Ou você segura o Shift, clica em um e clica em outro e solta o Shift. Certo. Aí ele cria a linha, a conexão. Eu normalmente faço assim. Eu faço essa conexão. Então quando eu jogar essa variável como true, ela vai ligar o autotuning, ela vai mandar o autotuning ir para run e automaticamente vai mandar o auto-update. Quer dizer, quando atualiza os ganhos, já atualiza o PID. Tá? Certo. E eu fico monitorando essas duas variáveis aqui. Essa e essa. Tá? Sim. Tá muito próximo. Então ele cria esse 1 aqui para identificar que está conectado para não criar a linha. Tá?
Mas se eu jogar ele para baixo. Eu monitoraria essas duas variáveis. E aqui é set point, measure é o valor da entrada analógica, e aqui tem outras funções aqui, modo manual, se você quiser comutar de modo manual, tá? E o outro bloco, eu vou puxar ele aqui. O outro bloco, aqui, ó. Control TPO. Deixa eu ver. Aqui. Aqui você vai colocar o tempo de ciclo, então 10 segundos, por exemplo. O tempo mínimo de ficar ligado, sei lá, 1 segundo de ligado. E a variável manipulada, você vai colocar ela no out. Sair no out do bloco. Exatamente. E aqui para saída. Esse bloco aqui, Control TPO, ele é basicamente um liga-desliga proporcional. Então você vai ter um tempo de ciclo, né? Então se no PID mandar 50% e o tempo de ciclo for 1 segundo, ele vai ficar meio segundo ligado, meio segundo desligado. Vai ficar comutando isso daqui. Meio segundo ligado, meio segundo desligado. Esse D-out, digital out. Certo. Tá? Se ele ficar 100%, ele vai ficar 100% ligado. Ele vai ficar 100% ligado. Ligado. Dentro do tempo ligado. Se ficar 30% aqui no MV, ele vai ficar 30% do tempo do T-Cycle ligado, 70% desligado. Como se fosse a saída mesmo, o PWM, né? A saída digital. Tá. Se for um relé ou uma contatora, eu aconselho a colocar esse T-Cycle um pouco grande para não ter perigo de danificar a contatora, né? Ficar ligando e desligando. Tá. E no caso do relé de estado sólido aí, qual que é o tempo usual que vocês... 2 segundos. 2 segundos. T-Cycle em 2 segundos. Ou 1 segundo, porque é bem rápido mesmo. O relé de estado sólido, ele responde rápido. Mas é usual 2 segundos, aí ele fica variando nesses 2 segundos. Tá? E o T mínimo é o... O tempo mínimo que ele vai ficar ligado. Ah, tá. Tá? Default, eu não sei se... Acho que ele vem desligado. Deixa eu ver. Default 0, é desligado. Tempo mínimo. Default 0. Default ele vem desligado. E se você quiser colocar um tempo mínimo também, normalmente eu também não coloco, viu? Eu deixo... Só o tempo de ciclo, deixa 2 segundos aí, ele vai... Exatamente. 100% é igual a 2 segundos e o restante é proporcional, né? Exatamente. A porcentagem da corrente, da saída do bloco PID. Exatamente. Aí eu puxaria aqui a variável do set point, a variável medida e depois... Mas acho que é basicamente isso que se utiliza nesse bloco, viu? O restante são muitas coisas, assim, a action type. Aqui você seleciona se é lógica de aquecimento ou lógica de refrigeração. Default como lógica de aquecimento. Tá? Então posso deixar aberto, já é default aquecimento já. Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui, confirmar para você. Action type. A gente tem que trabalhar no false aqui. No false, né? Reverso, né? Reverso. Cadê? Action type. Default. Ele vem como false já. Já vem como lógica de aquecimento. Tá? Certo. Vamos fazer um último exemplo com ladder? Sim. Só para você dar uma olhada? Eu assim, dá para fazer aí que o meu sistema é bem simples, tá, Edson? Edson, desculpa, Celso. Tá. Eu tenho aqui, são um equipamento com 3 boilers, né? Com 3 sistemas de aquecimento. Certo. E cada um contempla uma bomba de circulação de água e o relé de estado sólido. Então, basicamente, o operador vai dar o comando liga, ou boiler 1, vai ligar a bomba, certo? A bomba está funcionando, mantém o seu botão, tem um botão liga, o botão desliga. Liga, sela o contato, desliga, corta o selo. O liga é o set e o desliga é o reset. E daí se desligar ou a emergência atuar ou der uma falha do disjuntor, eu vou parar a aplicação. Certo. E se o equipamento estiver ligado, estiver com um set, e aí acontecer lá, deu uma queda de energia,
caiu energia e voltou, ele tem que voltar todo desligado, não pode voltar setado. Então por isso que tem que depois fazer o a first lógica cycle de lá. forçar e ir pra zero, né? Tudo. Isso. Tá, perfeito. Perfeito. Então acho que são 3 controladores, né? São 3 boilers. Tem 3 controladores de temperatura e mais os comandos de... Eu fiz fez fez todos, entendeu? Aí é só copiar e mudar tag. Perfeito. Tá. Só vou fazer um teste 3 aqui, só para fazer um programinha em ladder rapidinho. Vou fazer um bem simples aqui. Por exemplo, se a entrada digital aí é CPU underline DI, né? DI, aí Ctrl espaço, ele já abre para mim tudo que é CPU underline DI. O que eu quero é esse aqui. Aí ponto zero eu vou colocar, que é a minha primeira entrada digital. Correto. Aí eu vou adicionar um contato aqui. Vou colocar a mesma coisa, CPU underline DI. E eu vou colocar ponto 1. Então se as duas entradas digitais estiverem fechadas, eu vou mandar ligar um relé. Senão ele vai desligar o relé. RL. Aí eu vou colocar ponto 2. Tá. Beleza, se as duas entradas digitais estiverem ligadas, eu vou mandar fechar esse relé, o meu relé 3. Vou compilar aqui. Opa. É porque eu criei um monte de bloco aqui. Esqueci de apagar isso aqui. Sim, eu não colocou nada aí, ele dá erro. Ele deu erro. Vou jogar agora o CLP. Dá um play aqui. E vou colocar essas variáveis para monitorar. Então eu tô com 1 GB de teste. Eu joguei a primeira entrada digital para 1, né? Mostra aqui também na simulação. Sim. Vou jogar a segunda e ele automaticamente ligou meu relé. Ele mandou ligar o relé. Correto. E o status do relé, ele tá como número, né? Ele não tá como digital. Então vai ter que olhar os bits para ver a comunicação. Exatamente. Tá aí. Ele tá 100, né? 100. Isso aí. 1001, né? É 100, né? Que aí é 2 elevado a 2. É 001, né? Que fica a entrada 1, entrada 2, 0 e a terceira tá a saída, né? Isso. A terceira saída tá ativa, tá certo. E é basicamente isso. Aí eu consigo monitorar os estados também por aqui. Tá. Então, você me passou a declaração de variáveis, como eu faço para linkar os endereços Modbus, né? Isso. Assim, gero os tags e eu linko o tag a uma memória física do CLP que vai ser utilizada na transferência Modbus, né? Na comunicação Modbus. Agora vamos criar rapidinho agora um projetinho da IHM. Sim, aí que agora eu pulo a onda que eu pego como eu declaro a variável nela, tá? Tá. Que o projetinho eu mandei as fotos para você, a minha IHM está funcionando aqui, só falta acertar agora a tag. Legal, maravilha. Vou criar aqui uma General Series 350T. E aí
Beleza, né? Isso, estava usando o modelo da fabricante aí, é equivalente, mas não dá certo. Isso. Aqui você vai usar o protocolo Modbus, aí você vai colocar Modbus RTU Slave All Function. Ok, exato, tá assim mesmo. Tá, maravilha. Aqui é só tipo, né? Por exemplo, se eu for ler uma variável numérica, no caso ali é a minha variável, a entrada analógica 1, né? Que a gente fez ali linkando com a minha entrada analógica 1 do CLP. Isso. Aquela é uma variável real. Eu vou dar 2 cliques aqui. Como no caso é só leitura, é só o read address. Vou vir aqui, edit, RS485. Aqui sempre você vai usar 4, address type igual a 4, tá? Isso daqui Independente se é escrita ou leitura, escrita ou sempre o 4. leitura, se é booleano, qualquer tipo de variável. Aqui é sempre o 4, tá? No address. Então, tá, eu já tinha feito esse par de divisão lá na IHM. Aqui é sempre o 4, porque o 4, ele internamente na IHM, ele entende como função 3 para leitura e função 6 para escrita. Isso que o 4 simboliza. Isso daqui tá no normal, tá? Então é sempre, mas aqui é como regra sempre 4. E certo. se eu não me engano é o endereço 0 mesmo, né, da entrada analógica 1 que a gente fez. Só vou... entrada 0. Entrada 0, é o endereço 0. E aqui o endereço físico do meu CLP 1. Eu tenho que habilitar esse tick aqui e colocar ele como 1. Tá? Correto. A IHM vai ser 0. E como? Desculpa. A IHM ela é o endereço 0. Isso, endereço 0. E aqui uma outra coisa importante, o tipo da minha variável. Tem que ser real, né? Se eu tô lendo real, eu tenho que deixar ele como real também. O real aqui é 32 É flutuante, né? Flutuante. Isso, exatamente. E se eu quiser ler ele com 2 pontos decimais, e aqui o range de leitura. Aqui o range é gigantesco, né? Eu vou deixar o range enorme aqui também. E aqui, se eu quiser colocar um texto, eu vou colocar aí, por exemplo. Vou compilar. Só deixa eu conectar ela. Vou pegar um cabo aqui, rapidinho. Mas e aí, ele tá... Tá vendo minha webcam aqui, né? Sim. Tá compilando. Acabou. Aí para descarregar, né? Download. Tá descarregando. E aqui você tem... Tá conseguindo ver? Sim, sim. Aqui você tem a leitura já. Aqui no caso tem um potenciômetro que está simulando os graus Celsius. Então eu já consigo modificar a temperatura, por exemplo. Se fosse uma variável inteira, você colocaria aqui como signed. Isso, signed, e aqui não é uma double word, é uma word só. Uma word só. Tá. Mas como normalmente você vai usar real, você bota ponto flutuante. Trabalha tudo com real já pra ficar, não tem que ficar manipulando. Isso, Aí bota um range grande aqui, não tem problema. Sim. Tá? Se eu fosse manipular o bit, que é um botãozinho de bit, aqui seria a variável escrita e leitura, né, na mesma. Sim. Aqui, por exemplo, alternate, para ficar alternando. 4 também. É 4 também, e acho que era endereço 4, né? 024, 4.0, por exemplo. Para eu ligar aquele bit que eu criei, o bow 1. Aí Sim. for 1.
Ah, se eu quisesse mudar a arte dele, acho que aqui você já chegou a mexer. Não, aí já tá tranquilo já aí. Beleza. Aí aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu coloco ponto 1. Sim, os dois botões. Isso. Compilar de novo. Até esqueci qual regrinha, acho que era... Ele liga a saída 1, né? Alguma coisa assim. Isso, você fez um LED aqui, esse em texto ficou dessa forma, né? Isso. E aí você tem um outro lá que tinha colocado insere os dois contatos para estar ativando a saída. Isso. Da 2. Celso, uma coisa que não foi falada aí, e eu vi uma certa dificuldade, que eu não consegui mexer aqui, foi como eu linkar o OpenPCS, como que eu linko o software com o CLP, para que eu possa descarregar o programa. Pode ser porque eu estava utilizando o OpenPCS sem o... Ah, tá, para descarregar os o programa? drivers. Isso. Vou estabelecer comunicação. Como que eu faço o link com o CLP para poder... Ah, tá. É basicamente você apertar esse Go Online, tá? Que aí estava tudo via internet. Tudo A via comunicação, internet. tudo via internet. Basicamente com aqui ele está comunicando com o IP padrão dele, que é o 1.192.168.5.11, tá? Correto. Esse IP, eu aconselho a você não alterar esse IP para sempre ter na cabeça que é esse IP o padrão, porque o software já está configurado para ele comunicar nesse IP. Tá certo. Eu vou voltar. Eu tinha alterado o IP dele aqui, mas eu vou... Porque senão aí no software você vai ter que vir aqui, PLC, acho que é em Connections, deixa eu ver. Esse aqui mesmo. Settings, e aqui tem que alterar, entendeu? Tem que fazer um caminho grande para alterar o IP padrão dele. Eu aconselho a sempre manter o padrão como... Não, eu vou mudar porque como a máquina vai trabalhar standalone, então dá para entendi. deixar que eu tenho colocado tudo na mesma base de IP do sistema, que são lá de estar com 18, tem 50 equipamentos na rede internet. Ah, entendi. Só vou botar uma linha a mais aqui nesse projeto. E vou dizer, se não for nenhum desses casos, eu boto tudo em falso. Aí eu já te mostro como descarrega, tá? Aham. Vou fazer de novo. Eu compilo. O projetinho da IHM eu já descarreguei. Tá aqui. Beleza, compilou. Aí quando... tá compilando. Compilou. Aí ele vai me habilitar esses botões aqui de cima de novo. Vai voltar os botões aqui. Sim. Quando eu apertar esse Go Online, ele automaticamente, como já está conectado, vai perguntar se eu quero gravar o software nele. Ele vai perguntar se eu vou fazer o download. Aí eu dou o sim. Aí ele vai descarregar o software nele já, no CLP. Correto. Porta Ethernet. Aí eu vou dar um play. Aí, não sei se... Deixa eu ver. Ele tá modificado. Toda vez que eu descarrego, faço uma revisão do software e descarrego o software do PLC, eu tenho que dar esse comando play para deixar ele funcionando, senão ele vai ficar... Sim, ele vai ficar offline. Vai ficar stop. Exatamente. Ó, deixa eu tentar alinhar aqui a câmera. Né? Aqui são as saídas a relé. Tá, deixa eu desligar aqui. Que é o ladder, né, que a gente fez. Então se eu apertar aqui uma vez, vai ligar a saída, uma saída. Apertei de novo, ele vai desligar a saída. Certo. Se eu apertar as duas, ele vai ligar as duas saídas. Aí se eu desligar as duas, ele desliga a saída relé. Basicamente assim. Não, beleza. Beleza? Beleza. Você quer esses exemplos aqui?
O que eu ia pedir para você é só para fechar o First Cycle, o bit de inicialização. Certo. Esse Vamos fazer. Então, como o First Cycle já está declarado, eu posso até ir aqui e criar if First Cycle igual a false, then aí você inicializa, né, as variáveis, por exemplo, BO1 igual a false, BO2 igual a false, e aqui eu tenho que colocar first cycle igual a true. Beleza? Aí tu tá fazendo o quê? As entradas 1 e 2. BO É o bit, né? Aquele da Modbus. São aqueles botõezinhos lá. Só pra. Ah, tá. Toda vez que eu ligar. Na verdade, toda vez não. Toda primeira vez que eu ligar, ele vai zerar esses bits. Pra eu garantir que eles não vão ficar ligados. Isso porque eu declarei como retain. Essa variável é uma variável retentiva. Então, toda vez que eu modificar o valor dela, ela vai ficar gravada na memória do CLP. Mesmo se eu desligar da tomada e ligar de novo, ela vai ficar com o valor gravado. Se eu quisesse fazer isso toda vez que liga o CLP, então eu cortaria daqui e declararia ela first cycle aqui, na variável global só, não a retain. Na global, porque aqui, toda vez que desliga, ela zera a memória. É uma variável que não é retentiva. Ela vai voltar para o valor de inicialização, que é falso. Então, Que é falso. Toda vez que desliga, né? Ela vai para falso. Ela vai para false, exatamente. Mesmo se eu não declarasse aqui como false, né? Se eu parasse a declaração aqui assim, eu posso fazer só isso, declarar como booleano. Mesmo se eu parasse aqui, ela voltaria para false, que é o valor padrão, né? Sim. Mas como aqui dá para inicializar com algum valor, você declara ela como falso. E aqui na minha lógica, se ela for falso, né? Eu vou jogar essas variáveis aqui para o valor que eu precisar. Se fosse saída também, eu jogaria para o valor da saída como desligado. E aqui eu jogo ela para true depois, para ela não entrar mais nesse ciclo ao longo do programa. Só quando eu consigo fazer quando todas elas forem... na verdade, o primeiro ciclo ele vai estar em falso. Daí eu vou mover todos os meus bits retentivos. Eu vou jogar, tá em set, eu vou jogar para reset. Vou resetar todos eles, certo? Sim, exatamente. Aí você reseta tudo toda vez que liga. Sim. E depois disso, essa first cycle ela vai para true. Aí ela nunca mais passa por essa lógica. Aí ela, ao longo do andamento aí, do funcionamento, ele vai ficar como true e não vai mais entrar nessa lógica aqui. Aí quando desliga de novo, aí no caso, se você quiser também ter um botão na IHM escondido ou dentro da configuração, você colocaria um end aqui, né? Sei lá, botão. Não, eu deixaria só nessa condição do ciclo. Eu coloco todos os meus bits retentivos aí, nessa sequência de false, tá? Que aí quando der o first cycle e tiver false, ele vai jogar todos os retentivos, vai resetar todos os bits meus que são set e reset. Ah, entendi. Ele vai jogar para zero, entendeu? E aí eu começo a operação da máquina de novo. Perfeito. Então isso me atende. Então eu só tenho que completar agora para ficar correto. Eu elaboro meu software, minha aplicação agora. E depois todos os bits todos os tags que tiverem retenção, tiver o set e reset, eu jogo a condição de false aí para zerar todos eles. Zerar tudo na hora quando ele liga o sistema. Exato. Maravilha? Maravilha. Eu posso utilizar essa rotina do First Cycle, eu posso fazer em texto, instrução, e depois eu fazer o resto do software em Ladder ou em Block. Pode, que nem eu fiz aqui. Você pode fazer em qualquer tipo de linguagem. É só quando você clica com o direito, ele tá ticado Link to Active Resource.
Quer dizer, você está usando ele no seu projeto. Se você desclicar ele, mesmo que ele esteja aqui, como ele não está ticado, né? Ele Ah, tem teu vizinho, tá certo, tá. Como eu falo, você faz com o Rockwell, você tem que chamar subrrotina, né? Isso, É como se fosse o exatamente. call subrrotina aí. Exatamente. Então aqui ele não está sendo usado no seu projeto. Para ser usado, você tem que linkar ele no seu ativo, né? No seu projeto. Não, positivo, Celso. Tranquilo? Tranquilo, você vai me passar o link da... Eu vou criar um projeto. link com o vídeo que a gente fez aqui agora. Eu tava gravando tudo, né? Aí eu passo esses exemplos aqui também, tanto da Não, IPM perfeito. quanto do CLP. Perfeito, já tá metade da programação feita aí. Tem que só acertar o mapa de memória do CLB para IHM, Tá. tentar guiar ela aqui, só mudar as memórias e tá feita a coisa. Maravilha, então. Tá bom? Beleza, Ricardo. E aí, você vai estar na Coel hoje, hein? Hoje eu tô aqui o dia inteiro e qualquer coisa você me chama aqui, Não, pode deixar. tá bom? Ou Skype Tá bom. ou WhatsApp, o que você achar mais fácil aí. Não, vamos lá, eu vou chamar você mais no final da tarde. Tem outras coisas aqui para Bacana. outras mais pra liberar, mas vou estar trabalhando nisso hoje também. Bacana. E aí a gente espera mais pedido aí de Nanopack de vocês aí. Então, vamos sim, vamos sim. Beleza, então. Beleza? Fechou. Obrigadão, hein? Falou. O Edson tá mandando Falou. um abraço pra você também. Opa, manda outro aí. Falou. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Você já viu a máquina que ele usa, né? Ele vai controlar 4 boilers lá. Você sabe que esse cara faz máquina de chocolate.